Agora são 12 horas e 42 minutos. O presidente eleito Jair Bolsonaro desistiu de acabar com o Ministério do Trabalho e mudou de ideia sobre o ensino superior, que deve ficar sob o comando do Ministério da Educação e não mais da Ciência e Tecnologia. Na manhã de hoje, Bolsonaro se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. À tarde, ele se encontra com governadores eleitos. Jair Bolsonaro chegou por volta das 8 da manhã no gabinete da transição no Centro Cultural Banco do Brasil. Na tentativa de dialogar com o Congresso, ele tomou café com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ambos acreditam que nada poderá ser feito este ano quanto à reforma da Previdência. Mas uma das bandeiras da campanha de Bolsonaro, a autonomia do Banco Central, pode ser pautada por Maia para votação em plenário ainda nesta legislatura. Por outro lado, o presidente eleito recuou sobre outras posições. Primeiro, ele disse que a gestão do ensino superior no Brasil vai continuar com o Ministério da Educação e não mais com o Ministério de Ciência e Tecnologia. E também afirmou que o Ministério do Trabalho não será mais extinto. Vai ser Ministério disso e Trabalho. É igual ao Ministério da Indústria e Comércio, tá? É tudo junto, tá certo? Vale o status. Em entrevista a uma rádio na manhã de hoje, o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, disse que o futuro governo vai criar o Ministério da Cidadania. O órgão ficará responsável pelas áreas de desenvolvimento social, direitos humanos e políticas de combate às drogas. Durante a tarde de hoje, Bolsonaro se reúne com governadores que foram eleitos neste ano. Em pauta, a grave crise econômica que atinge os estados brasileiros. Segundo o Tesouro Nacional, 14 estados superaram em 2017 o limite de 60% da receita corrente líquida em gastos com pessoal, o que contraria a lei de responsabilidade fiscal. Pois é, Cláudia, as articulações continuam. Ele passa mais um dia aqui em Brasília. Dessa vez, agora vai se reunir com os governadores eleitos também, se reunir com o presidente da Câmara. Quer dizer, é fundamental, né? Essas articulações são fundamentais. Exatamente. Ele ficou hoje de anunciar pelo menos mais 2 ministros, um deles o futuro ministro das Relações Exteriores. Há muita especulação em torno desse nome. E ontem, assim, o presidente Bolsonaro não disse exatamente que não vai ou que tenha desistido de extinguir o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é de uma inutilidade total, não serve para nada mais. A única utilidade do Ministério do Trabalho é uma vez por mês o ministro convocar uma coletiva de imprensa para comunicar os números de emprego e desemprego daquele mês, que são os números do CAGED. E mais nada. Não tem nada relevante no Ministério do Trabalho, a não ser a corrupção. O Ministério do Trabalho tem feito tem sido protagonista, né, de investigações da Polícia Federal em razão da distribuição criminosa de cartas sindicais, autorização de funcionamento de sindicatos, que fez com que o Brasil hoje cedie, né, ou tolere a existência de mais de 90% dos sindicatos do mundo estão aqui. Nós temos 17 mil sindicatos, enquanto na Alemanha tem 60, na Inglaterra tem 70, nos Estados Unidos tem 200, aqui tem 17 mil, porque virou um grande negócio dessa pelegada imunda que tem sugado tanto recursos públicos aqui no Brasil. Portanto, a extinção do Ministério do Trabalho é uma exigência mesmo, né, da gestão pública moderna. O presidente Bolsonaro, ele foi eleito, né, porque tem muita gente próxima ao Bolsonaro que diz, olha, extinguir o ministério esse ou aquele ministério, não dá. O presidente Bolsonaro não pode perder de vista ou não esquecer que ele foi eleito exatamente para fazer aquilo que não dá. Aquilo que não dá, os políticos antigos, os políticos tradicionais, aqueles malandros que ficavam criando ministérios para fingir interesse nessa ou naquela determinada área, fingir prioridade a essa ou aquele tema de gestão pública, e saíram criando Ministério da Inclusão Racial, Ministério não sei das quantas, e, no entanto, nomeavam ministro, fingiam que se importavam com aquilo e não liberavam um centavo sequer para o orçamento, para a implantação de políticas públicas. Tem que acabar com isso no Brasil e o presidente eleito sabe que ele ganhou a eleição com esse discurso. E olha, deputados bateram boca mais uma vez na comissão especial da Câmara que discute o projeto chamado Escola Sem Partido. Os trabalhos foram suspensos e o relatório final ainda não foi aprovado. O projeto estabelece que os professores não podem defender em sala de aula nenhuma corrente ideológica, política ou partidária e veta o uso de termos gênero e orientação sexual
nas escolas e em materiais didáticos. A proposta é uma das principais bandeiras de aliados do presidente eleito Jair Bolsonaro. Um deles, o deputado Éder Mauro, simulou uma arma com as mãos em direção a manifestantes contrários à proposta. A deputada Érica Cocai reagiu e bateu boca com o relator do projeto, deputado Flavinho. Há uma intenção nesse projeto de agredir, de ofender e de perseguir professores. O projeto tem essa intenção. E tem parlamentares que querem fazer isso agora, já agredindo professores. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Mostre no projeto onde é que criminaliza professor. Não seja mentirosa, dissimulada. Não seja dissimulada e mentirosa. Deputado Mostre Flavinho. no texto aonde criminaliza professor. Deputado Flavinho. Mentirosa, dissimulada. Deputado Flavinho. Dissimulada, mentirosa. Deputado Flavinho. Deputados que se opõem à proposta fizeram manobras para evitar a votação e conseguiram adiar a sessão pela terceira vez. Uma nova tentativa deve ser feita na semana que vem. Se aprovada, a proposta ainda precisa passar pelo Senado. Que coisa, hein? E olha, você sabia que hoje é o Dia Nacional da Alfabetização? Pois é, segundo o IBGE, aqui no Brasil ainda existem quase 12 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. Aqui no DF, temos aproximadamente 60 mil jovens e adultos nesta situação. A repórter Camila Lopes foi conhecer uma escola que criou estratégias para despertar a leitura nas crianças. Ana Beatriz está ali, com giz na mão, dando forma a mais um desenho. O que pode parecer brincadeira para essa criançada é uma forma eficaz de aprender. Com 6 anos de idade, a menina já sabe ler e escrever. Mas só isso não foi o suficiente para fazer com que ela se interessasse pela escola. E nessas escolas mais tradicionais, o conteúdo ele é apresentado de forma muito massiva, né? Então ela já estava se sentindo desmotivada, porque ela ia para as escolas e ela sempre aprendia sempre o que ela já sabia. Ana Beatriz se adequou muito bem ao processo de ensino dessa escola, que entende que a aprendizagem deve evoluir junto com o desenvolvimento das crianças. Nós partimos da concepção de que a tem potencialidades e nós buscamos essa potencialidade como uma janela de acesso para ela se abrir para essa aprendizagem. Já o Lucas começou a ler com 4 anos. Hoje, aos 6, a leitura já está mais fluida. Cada vez que Pedro tentava desenhar. Os pais dizem que o interesse pelo mundo das letras começou antes mesmo da leitura fazer parte do dia a dia. E ele naturalmente já ficava perguntando as letras para tentar realmente identificar qual que era cada um daqueles símbolos. Não era uma coisa que a gente forçava nada, a gente ia respondendo na medida que ele ia perguntando e ele foi evoluindo. Mas essa não é uma realidade de todos os moradores da capital. Hoje, 60 mil pessoas daqui do Distrito Federal com mais de 15 anos não sabem ler ou escrever. Já no país, 3 em cada 10 brasileiros têm limitação na hora de interpretar um texto, por exemplo. E o problema pode ter começado ainda nos anos iniciais da escola. O quanto antes ela foi estimulada, melhor vai ser nesse processo de alfabetização. Então, é uma criança que já tem contato com vários gêneros textuais, com vários livros. É aquela criança que quer aprender, que sabe o porquê ela precisa aprender isso. Então, tendo esse estímulo, mais fácil será na alfabetização. Por isso, incentiva a leitura, o olhar para o ensino desde muito cedo, pode ser fundamental para a formação de bons leitores e escritores no país. Com certeza. E ainda sobre alfabetização, eu tenho uma pergunta. Você já teve vontade de escrever um livro? Pois é, alunos de uma escola particular de Brasília transformaram essa vontade em realidade, com direito a uma sessão de autógrafos em uma livraria daqui da cidade. A livraria desse shopping na Octogonal ficou lotada. O público, pais orgulhosos, como o Andrei. O filho dele escreveu um livro que traz dicas de como economizar dinheiro. É difícil, mas é legal, que foi meu primeiro livro que eu escrevi. Não é só um livro, é um projeto, é algo que é preparado, que eles trabalham, que eles questionam. Então é uma sensação de realização para eles e para nós imensa, né?
Pietra também escreveu um livro sobre educação financeira. A mãe dela diz que a menina já tem até dinheirinho guardado. Ela está entendendo a discernir o que ela quer realmente e o que é supérfluo. E o esforço para juntar o dinheiro, né, fazer sua economia financeira para comprar o que é imprescindível para ela. Aprendi que não pode gastar o dinheiro para as coisas que você quer, sim que você precisa. Os livros foram escritos durante as aulas de leitura de uma escola particular. O lançamento teve toda a formalidade que um grande autor merece, com direito até à sessão de autógrafos. Estamos muito felizes com o resultado e esperamos colher esse fruto com o maior gosto pela leitura e pela escrita. O resultado do projeto é esse aqui. Foram publicados mais de 100 livros de alunos com idade entre 6 e 10 anos. O projeto começou em junho deste ano e deixou pais, alunos e professores bastante orgulhosos. Os alunos escreveram sobre temas variados. Além de educação financeira, teve poesia e até a chegada de refugiados ao Brasil, assunto escolhido pela pequena Clara. Eu falo sobre uma menina refugiada que veio da Síria e estou explicando para ela que ela é muito bem-vinda aqui no Brasil e que ela vai fazer muitos amigos e também estou falando do Brasil para ela conhecer. Por enquanto, esses livros foram comprados por parentes e amigos, mas quem sabe daqui a alguns anos esses pequenos escritores podem virar autores de algum best-seller. Com certeza, muito legal. E o gabarito oficial do Enem 2018 acabou de ser divulgado pelo INEP. O candidato deverá acessar o portal do INEP no endereço enem.inep.gov.br ou o aplicativo oficial do Enem. As notas individuais só serão divulgadas em 18 de janeiro do ano que vem. Saidão da Proclamação da República, mais de 1.100 presos serão beneficiados com a medida. Os detentos deixam os presídios amanhã e devem retornar na segunda-feira. O 8º saidão do ano vai liberar 1.160 presos para passar o feriado em casa. Desse total, 64 são mulheres. Os detentos deixam os presídios às 7 horas desta quinta e só retornam segunda-feira. O benefício é dado para quem tem bom comportamento, cumpre pena no regime semiaberto e possui autorização de trabalho externo. Quem não voltar será considerado foragido e pode perder o direito ao regime semiaberto quando for recapturado. No total, são 9 saídas temporárias este ano. Cláudio, existe um projeto tramitando para restringir essa quantidade dessas saídas dos presos? Exatamente. O projeto, inclusive, definido pela Frente Parlamentar de Segurança Pública. O que a gente espera mesmo é que haja algum controle, né? Porque as saídas, e aqui no caso da Papuda são 1.160, serão amanhã 1.160, são assustadoras, né? E em toda a rota entre a Papuda e o centro de Brasília, sempre há arrastões, há roubos, há furtos, enfim, agressões, crime de todo tipo. Eu mesmo já presenciei na L2 Sul um grupo de detentos, todos eles de branco, bermudas brancas e camisa branca, intimidando as pessoas, ameaçando as pessoas. Foi tudo muito rápido, mas ele estavam ali numa posição de... tinha inclusive um deles, sentou do lado de uma senhora, a senhora segurando assim a bolsa e ele com o dedão assim, puxando a bolsa como se quisesse tirar dela sem precisar apontar a arma, porque aparentemente não estava armado, né? Tomara que restringam isso rapidamente. E agora vamos para mais um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu espero você.